para a sociedade perceber o resultado disso. Planejamentos iniciados aqui pelo governo Lula e do PT, certo? Sim, tem uma base, a gente não pode sugerir que não está acontecendo nada, se fala que é pouco, tem corte de gastos, tem, mas alguma coisa sim tem. Ele não está partindo do zero. Plano Brasileiro da Inteligência Artificial. Plano de inteligência artificial com investimento, infraestrutura, modelos em português para atender o serviço público, capacitação. Nova indústria brasileira. Nova indústria Brasil, né? Você tem essa missão de transformação digital, reindustrialização. Só que reindustrialização tem um problema que ele lida com a taxa de juros, eu já falo disso aí também. Alinhada a semicondutores e tal. Brasil Semicon, lei que modernizou esse plano, que eu não lembro o nome aqui, podia ver aqui na minha lista de planos, criou a política de semicondutores, minerais estratégicos, você tem o BNDES, junto com essa agência financiadora de estudos, para identificar empresas capazes de gerar uma cadeia produtiva nacional de terras raras, esse PL 2000 e tralalá, 2780, sobre a Terrabras. E o governo digital também, existem iniciativas aí, o GovBR. Mas qual que é o problema, gente? Se tem tanta iniciativa, se tem tanto planejamento, que não vai para frente, por causa da taxa de juros. Por quê? Como eu falei uns vídeos atrás, o cara tem lá 1 milhãozinho. O que ele faz? Ele empresta para o governo federal, vai receber 1.450.000 no fim do ano. Agora 1.400.000 diminuiu, né? Não vou atualizar o vídeo antigo, o vídeo foi, acho que um dia antes de baixar a taxa de juros. Então, os números que eu falei lá já estão desatualizados. Mas, no momento ali, acho que em algum momento ali eu falo da data também, então não tem tanto problema assim dessa imprecisão. E era meio já esperado que fosse cair. No fato se o cara ele comprar hoje títulos da dívida pública por 14% de juros ao ano, depois de um ano ele vai receber 14% de juros, 14% de juros vai dar 140 mil reais, 140 mil reais para cada 1 milhão, descontado a inflação, vamos supor que a inflação fique ali em 4%, ele tem 100 mil reais, 10 mil por mês, mais ou menos, o que é bastante dinheiro. Qualquer coisa que dá menos de 10% ao ano não é atrativo para o pessoal que tem esses grandes dinheiros. Em outros lugares do mundo, esses títulos da dívida pública vão pagar 1%, 0,5%, bem pouquinho por cento ao ano, certo? Então, o pessoal que tem dinheiro não investe em maquinário, não investe em salário, não investe em treinamento, não investe em pesquisa, desenvolvimento de ciência e tecnologia. No mundo inteiro, quem investe nisso é o Estado, o Estado lá. Foi a DARPA lá nos Estados Unidos, agência que nem as agências que eu estou descrevendo aqui, que fez a ARPANET, depois a internet, fez a antena fractal para você ter transmissões multibanda no mesmo antena fractal, que é o que usa para essa mesma anteninha do celular aí, pegar GPS, pegar sinal de Wi-Fi, Bluetooth, certo? Todo esse padrão industrial aí teve como base a pesquisa militar, a telinha sensível ao toque, pesquisa militar, CPU. CPU era, desde sempre teve uma ambição de fazer processamento, desde assim da década de 60, 50, a pessoa já percebeu que o poder de computação precisava avançar e a necessidade militar de mais poder de computação gerou as CPUs. Então, CPU, GPU, todas essas coisas aí, gente, é investimento militar. O setor privado ele só junta, amarra tudo, bota num pacotinho bonitinho e manda para você, tá entendendo? Drone começou lá com um investimento militar. Então, entenda que é o Estado, gente, é o Estado. Empresa não vai ficar 10 anos seguido bancando laboratório até ter um projeto milionário que gera um produto que eventualmente salva a empresa. Quem corre esse risco é o Estado, certo? E sem o Estado para fazer isso, sem fiscalização, então, estamos mal. Então, temos já planos do Estado? Temos. O problema é o teto de gastos e os juros altos, certo? Com o teto de gastos, com os juros altos,
sinto muito. Se puder aumentar esse investimento 2% ao ano, acima da inflação, sinto muito, cara. Não vai demorar muito. Como eu tinha falado na parte ali que eu comentei das barragens, né? O papel do pessoal nesse caso é garantir a nossa soberania com controle público e justiça socioambiental. Não é para só uma panelinha desenvolver e o resto da sociedade arcar com os problemas desse desenvolvimento, certo? O pessoal, então, ele precisa focar essa coisa da soberania, da proteção dos dados, controle das terras raras, junto com a participação desses povos, com a formação das populações que estão marginalizadas, que estão excluídas e principalmente garantindo que essa população também desfrute. Justiça climática, eu estava vendo aqui agora há pouco, Paranazão, vários tornados no Paraná, gente. Pelo amor de Deus, o que é isso? Paranazão cheio de tornado, fim do mundo, mudança climática. Vai ter um vídeo também sobre mudança climática, só preciso pesquisar ali, ver o que é. E nossa, esse vídeo vai ser outro vídeo vasto, porque tem muitas iniciativas para essa situação climática dentro do pessoal mesmo, né? Então a gente sugere dentro do partido, né? Apoiar o planejamento estatal sem transformar tecnologia em cheque em branco. Muitas vezes tecnologia vira, a desculpa tecnológica vira um dinheiro que some e não repercute em nada, certo? Então, os parlamentares do pessoal apoiaram essa a formação. Eu não sei se já tem essa estatal. Eu acho que eu vi o Jones dizer que já tem, certo? E que precisaria ser reforçada. Se eu não me engano, mas verifiquem aí qualquer coisa, postem aí nas redes também. O PL que defende a estatal, partilha do pré-sal, soberania mineral. Eu não falei do pré-sal. Nossa, pré-sal. O Brasil é grande, hein, gente? O Brasil é vasto, né? Terras raras, então. Você tem vários problemas já na justiça por causa disso também, sobre impacto territorial. Tem o pessoal indígena que não quer ver o seu lugar esburacado, contaminado com mercúrio, soda cáustica e ácido, e estão muito certo de não querer isso mesmo. O pessoal indígena está certo, tem que ser preservado, sem consultar eles, sem dar o mínimo ali de atenção e sem atender eles de verdade, gente, nem devia ser discutido. Eu pude conversar com o advogado lá que entrou na justiça pelo pessoal contra a privatização da Sanepar e da Celepar, da Sanepar, né? E a gente precisa, sim, impedir a privatização da Celepar. Sanepar já está correndo essa conversa da privatização, pude conversar com o advogado, e a gente precisa fazer alguma coisa contra a Celepar. O que é a Celepar? É uma empresa estadual de manutenção de dados que mantém as redes de computadores dos colégios, das polícias, dos postinhos e tudo mais, das prefeituras, e aqui no Paranazão estão falando de vender. Esse pessoal poderia, ao invés de contratar a Google, faz Celepar, reforça, dá mais maquinário, dá mais gente lá para o pessoal trabalhar, coloca mais recursos, mais treinamento, e eles podem sim assumir essas responsabilidades, né? Então, a anomia, quando se trata da atividade legislativa, é interessante a gente perceber o seguinte: tem situações que são anômicas, que não tem norma, que a gente tem que legislar. Tecnologia, fronteira do conhecimento precisa disso. Tem situações que são anárquicas, que já tem regra, e o que a gente tem que fazer é fiscalizar, certo? Então, o deputado, ele precisa passar por essas duas coisas, você está entendendo? No caso, o que a gente começa já a identificar? Contribuam, por favor. Isso aqui é uma conversinha aberta, não é um negócio definitivo, absoluto, sagrado, inquestionável, negócio que nasceu perfeito e que não vai ser revisado nunca. Palavra do cara, palavra sagrada. Não, nem eu me levo tão a sério, gente. Pelo amor de Deus, não me leve tão a sério. Me leve a sério, sim, até porque estou aqui porque eu me disponho a fazer esse enfrentamento, a fazer acontecer essas coisas, tá? Isso aí é verdade.
mas entenda que esse mecanismo de escuta pública é para o pessoal poder participar dessas conversas, corrigir, refinar, avançar. Então visite lá, gente, a escuta pública aqui que eu providenciei para a gente, e deixa ali contribuições, ideias, tem um projeto aqui do fulano, tem a situação que foi vivida pelo pessoal atingido por barragem não sei aonde, negligenciaram, não deram atendimento. Todas essas coisas a gente tem que fazer convergir em planos para a sociedade melhorar, certo? Então, sobre software livre, código público, lei de código público por padrão. Certo? Padrão não é mais Microsoft, gente, pelo amor de Deus. Não tem que ser. Para software financiado pelo Estado, a não ser que realmente não tenha alguém, né? Então, beleza. Uma inteligência artificial pública. Você tem um regulamento com uma inteligência artificial para o setor público, também acessível para a sociedade, auditoria, avaliação, impacto, revisão. O DREX, ele precisa de uma coisa que seja um projeto piloto, assim, pegar tipo uma estatal e todos os contratos da estatal a partir de agora são DREX, pegar a Secretaria de Educação do Estado do Paraná, todos os contratos no DREX, ou coisa assim para garantir essa rastreabilidade, integrando o Plano Nacional de Compras Públicas, também qualquer coisa que vai gastar dinheiro público precisa estar registrado lá. Semicondutores, a gente precisa fiscalizar, legislar, né? O que vão ser essas metas, que vai ser formação, como é que a gente vai transferir recursos para esse Plano Brasil Semicom, terras raras. Aqui que vai esses dois vai ser carinho, nossa senhora. Precisa de um marco regulatório para esses minerais estratégicos, que não vá entregar isso na mão do pessoal estrangeiro. Profissiografia, impor para os governos um mapa nacional de competências críticas e metas de formação. Tem que formar tantos engenheiros, tem que formar tantos. Isso aí é o que está mais anômico, né? O que está mais anárquico é coordenação, né? Anomia, falta de norma, anarquia institucional, dispersão, é a bagunça. Órgãos editais, compra, base de dados, é tudo meio anárquico hoje em dia, né? Tem vários espaços aqui que podem ser usados para isso. Cada gasto real deve apontar para alguma entrega, para alguma capacidade nacional e redução da dependência. Certo? Do orçamento até o resultado. Então, uma política dessa escala precisa ser visível em tempo real. Pela primeira vez, temos mecanismos de monitoramento em tempo real, elaboração de sistemas, painéis que possam cruzar isso, BI, esse tipo de ferramenta já amadureceu e já é tecnologicamente possível fazer esses acompanhamentos de impacto socioeconômico, fiscalizar orçamento, contratação, entrega, capacidade de resultado lá na ponta. Não através de indicadores como, por exemplo, o indicador que eu critiquei, que é o IDEB, que é um indicador que eu acho arcaico. Eu acho que a gente pode fazer indicadores melhores para ter essas coisas auditáveis, né? O que a lei exige e o que pode começar por decreto. Aqui seria interessante um legislador fazer pressão pública para o governo decretar e para o governo instituir essas coisas, né? Também, obviamente, o legislador ele pode negociar projetos de lei, participar das comissões e acelerar essas coisas. Então, o que exige lei? Código Público por padrão, marcos minerais estratégicos, obrigações nacionais para avaliação de IA, contrapartida de incentivo, mapa profissiográfico, tudo isso exige legislação. Então, mais para frente, algum legislador vai ter que fazer essa legislação. O que pode começar por decreto? Tem várias coisas que já estão começadas e que um decreto de um comitê interministerial, essas cláusulas, o Ministério, esses vários órgãos aí podem, por atos normativos, acelerar essas coisas. E fiscalização. Tem coisa que você vai ter que entrar na justiça lá fiscalizar, porque não está sendo feito requerimentos de informação, audiência, proposta de fiscalização, emendas com indicadores, né? Você vai exigir uma emenda para um setor, nessa emenda tem que ter transparência, quem mandou, quem recebeu, quem executou, quais indicadores que permitem que a gente faça a auditoria.
Então, um deputado, ele vai ter que combinar lei, orçamento, fiscalização, pressão pública, certo? Proposta não pode esperar só uma comoção popular e também não pode sugerir que vamos criar uma infraestrutura política, jurídica, tecnológica do nada. Isso não existe, gente. Muito disso já está começado e tal. Então, vamos supor que algum parlamentar se interesse por isso, né? Também aqui já deixando claro, isso aqui não é uma promessa, isso aqui não é uma promessa, eu só estou descrevendo o que um parlamentar poderia fazer, certo? Pode, num primeiro momento, o parlamentar pode fazer requerimentos para se informar sobre a política brasileira de inteligência artificial, Plano Brasil Semicon, DREX, Estratégia Nacional de Terras Raras, Terrabras, sobre as vias privadas, sobre compra de software, sobre as várias audiências, Tribunal de Contas, Controladoria Geral, Ministério de Ciência e Tecnologia. Esse MDIC é o que eu não lembro? Ministério de Desenvolvimento e Integração, é isso? O que é esse MDIC? Deixa eu ver minha cola aqui. MDIC é o quê? Na minha cola diz aqui que é Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Esse aí é aquele lá do Alckmin, né? Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Gestão e Inovação, de média duração, um prazo médio, né? PL, para vários projetos de lei, projeto de fiscalização, exigir que as emendas tenham indicadores para a gente aumentar essa rastreabilidade, frente parlamentar pela soberania tecnológica, software livre, a longa duração. Os legisladores, né, e o pessoal envolvido pode colocar esses marcos minerais para funcionar e código público, painel público para monitorar isso. As várias fontes. Temos várias fontes aqui e eu vou passar rapidamente por essas fontes aqui, sempre lembrando, gente, nossa apresentação, que hoje foi dividida em 2 vídeos. Meu Deus, o vídeo mais longo que eu gravei na vida. Certo? Como se eu tivesse gravado muitos vídeos na vida, né? Visitem lá a Escuta Pública. Aqui na nossa Escuta Pública, no painelzinho de tecnologia pública, vai ter a publicação com essa apresentação. Eu ainda não terminei, estou filmando agora, né? Então não terminei, não está aí. Vai estar ali também as nossas redes sociais. Se quiser deixar aqui opiniões, né? Opiniões, você pode deixar aqui sobre os vários temas, né, que a gente elaborou, certo? Enquanto isso, também vou fazer aqui uma outra pausa para hidratação. Visite a nossa escuta, visite lá. Vamos ver se deu mais algumas visualizações aqui. Será que deu mais algumas visualizações? Vamos lá. 442 daquela hora lá para agora. Acho que não vai ter vindo ninguém, não. Agora, pô, sábado à noite, mano. Será que alguém veio aqui sábado à noite? Né? Provavelmente não. Não, ninguém ia vir mesmo. Né? Vamos lá. A Agência Nacional de Mineração. Temos aqui o pessoal encarregado pela essa coisa da mineração, proteção de dados. Cadê aqui? 21 da ANPD. Aqui estão as várias organizações, né? O Banco Central também faz parte ali. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que, se eu não me engano é o Mercadante que está comandando o NPT. A Classificação Brasileira de Ocupações, esse espaço aqui que permite a gente saber fazer essa profissiografia. CEITEC, né, que é estatal para desenvolver e fabricar semicondutores, quase foi vendida a CEITEC na época lá do Bolsonaro. Iam vender também a... Como é que é o nome da outra lá? Essa aqui é fabricante de semicondutores, que eu tinha esquecido, a Serpro. A Serpro, isso, quer dizer Serpro, certo? Empresa nacional, né, de dados,
Isso aqui é a empresa que lida com dados, a vida digital dos brasileiros passa por aqui. Voltando então, nossa, hoje ficou muito grande mesmo, cara. Nossa, ficou muito grande mesmo. É que eu não sei fazer aulinha rasa, gente. Eu não consigo fazer essas coisas. Eu, Ceitec, reativação da fábrica de tiros da Ceitec, a gente já tem um mínimo de fabricação aqui. Lei de acesso à informação, né? O outro ministério que foi citado aqui, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, esse defesa eleitoral, eu falei desse defesa eleitoral sugerindo que a gente devia ter acesso às informações e vieram me corrigir, só que eu faço questão de insistir nessa ideia. Eu sei da importância de você não usar desses espaços para propaganda, mas publicidade não devia ser proibida, devia ser propaganda, juízo de valor, foi bom, foi bonito, deu certo, tem gente feliz, tem gente triste, juízo de valor, juízo de fato, dados, planos, repasses, pagamentos, coisa que devia ser publicada, certo? Coisa que devia ser pública. Publicidade factual não devia ser proibido no defesa eleitoral. Só propaganda, juiz de valor. Esse acelerador de luz. Esse é legal, hein? Sirius, acelerador de luz. Esse lugar quero conhecer ainda. Nossa, que lugar interessante. Vou passar aqui rapidão para terminar. MEC, né? Ministério da Educação e tal. O IDEB, acho que sobrou da última aula lá, da última palestra, apresentação. Ministério de Minas e Energias, também vamos colocar aqui o outro grupo que pode participar dessas fiscalizações, planejamento com a gente. Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, previsto 23 bilhões de reais. E eu li lá tem um PDFzinho legal deles, que eu não vou conseguir achar agora. Certo? Uma proposta de fiscalização e controle, instrumento da Câmara dos Deputados. Nosso partido PSOL, cadê aqui? Aprova as últimas notícias eleitorais ali, certo? O que a Samia Bonfim fez aqui? Proteção do no estádio, inelegibilidade de Eduardo Cunha, isso aqui é bom, hein? Nossa, por isso que eu gosto do PSOL. A bancada da Macumba, que delícia, que coisa maravilhosa. Isso aqui eu quero saber. É meia-noite, a demanda me pegou, chamei Exu. Vamos lá. Tribunal de Contas da União. Outro lugar que a gente pode envolver Controladoria Geral, a gente pode envolver também nessas fiscalizações. DLT, a tecnologia lá de registro no Drex. Que eu estava vendo aqui? O Drex Banco Digital, né? Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial para a gente nacionalizar essas coisas. Já tem aqui o planinho do pessoal, o sitezinho de governo digital. Estratégia do governo digital, que é o Gov, né? Gov, que esses dias eu usei bastante. As coisas de campanha precisam do Gov, várias coisas ficam registradas lá. Eu não entendi por que tem essas duas coisas parecidas. Estratégia Federal de Governo Digital e essa outra coisa aqui, que é a Estratégia Brasileira. Estratégia Nacional de Governo Digital. E você tem outra coisa que é a Estratégia Federal de Governo Digital. Pessoal que souber explicar isso aqui, me explica, por favor, por que tem duas coisas aqui que eu não entendi? Isso aqui é duplicidade mesmo? Teria que consolidar tudo em um? Não entendi, de verdade. Assim, quem souber, coloca lá Instituto Federal, Lei Geral de Proteção de Dados. O que eu estava verificando aqui? Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Gestão e Inovação. Temos aqui vários ministérios. Isso aqui eu quero que vocês saibam, gente, que existe sim NIB. NIB não é a música lá do Black Sabbath também não, tá? A nova indústria do Brasil, que é interessante saber. Programa de apoio e desenvolvimento da indústria de semicondutores, já tem lá resultados e tal. Portal Nacional de Contratações Públicas, aquilo lá, período de defesa eleitoral, mesma coisa, né? Informações restritas. Aqui que o pessoal vai para vender lá para o Estado, para a Federação, para buscar as contratações. Serviço Geológico do Brasil faz mapa.
Terrabras, que tem o projeto de criação dessa Institui a Terrabras, empresa brasileira destinada à defesa da soberania nacional. É o pessoal do PT que botou isso aqui para funcionar, tal, em regime de partilha, tal. Quantas reuniões teve? Só 4 reuniões, 3 reuniões até agora. Nossa, aí não é tão ferrado mesmo, gente. IAdo legislativo aqui que eu falei agora há pouco, né? Câmara lança nova fase de programa Ulisses com inteligência artificial, certo? Eu não confio muito nesse cara aqui não, no meio, esse cara aqui tem uma desconfiança aí. E todas essas fontes estão lá, algumas estão ainda limitadas pelo defeso eleitoral, certo? E vou pedir para vocês visitarem, entenderem, aperfeiçoarem isso aqui, certo? Aqui, ó, em 2018, o pessoal lançou essa IA lá interna deles. Aqui passou debaixo do mapa aí, ó. 2025 começa as políticas mais recentes aqui. Institui a Terrabras, uma enquete também. Enquete para o regulamento de inteligência artificial, também está sendo discutido já. Então, gente, não falta serviço para legislador nesse Brasilzão, né? Padrões de interoperabilidade do governo. Isso aqui, ó, inteligência artificial vai acelerar muito isso aqui. Tem formatos de documentos que não são às vezes compatíveis. Sai de um órgão, chega no outro. Uns estudinhos aqui também. Para concluir, vamos tentar vencer isso aqui. Essas várias fontes vão estar lá. Conteúdos restritos com a defesa eleitoral. E vamos concluir. Como que a gente vai concluir? Vamos concluir com uma imagem, como sempre. E muitas vezes fala que não tem quem se preocupe. E eu achei uma imagem que eu achei muito massa. É meio esquisita, né? Mas se você chegou aqui, eu quero que você comente. Primeiro eu vou dar um instantinho para você ver. É uma tatuagem que um cara fez na perna. E o dono da perna, se quiser chegar aqui e ser identificado e tal, peguei, nem lembro onde é que eu peguei essa daqui, mas olha essa maravilha do inglês bem ensinado. Vou dar um segundinho para você tentar entender o que o cara escreveu aqui. Nobody yes door. Nobody yes door. O que ele escreveu? Ninguém se importa. Ninguém se importa. Nobody yes door. Ninguém se importa. Se você chegou aqui até o final, comenta ali, ninguém se importa, né? E eu vou, mas como ninguém se importa. Ninguém se importa, que nem o cara escreveu aqui, achei maravilhoso, certo? Pessoal, como sempre, então, visitem a gente aqui na nossa escuta. Cadê aqui? Nossa, essa pesquisa foi longa mesmo, isso aqui deu trabalho. Visitem a gente lá, certo? Acompanhem a gente lá nas nossas redes sociais. Isso aí. Esses são vários argumentos que a gente pode usar num eventual mandato, num eventual esforço de fiscalização, num eventual esforço de legislação para combater a anomia, para combater essa anarquia que está circulando aí na sociedade e fazer isso funcionar de uma maneira edificante para todo mundo, fazer isso funcionar de uma maneira respeitosa com o ambiente e que vai ser muito produtiva para o Brasil, gente. Acompanhe aí. Já nas próximas publicações nós pararemos de falar em pré-campanha, depois do dia 16, o assunto é campanha, vai ter número, vai ter também coisas que a gente vai andar pela cidade, parte do que a gente vai fazer daqui para frente vai ser não mais nesse espaço fechado, vai ser em público, interagindo com a população e tentando apresentar argumentos sobre o nosso desenvolvimento, viu? Portanto, acompanhe a gente, agradeço demais por estarem aqui e pela audiência de vocês. Isso aí, gente.